Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gley, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pegada de geografia e um podcast, por que não, artesanal, porque eu vou contar um segredo, vou revelar um segredo aqui de gravação. Essa entrada, esses primeiros 10 segundos, que é salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz, eu falo praticamente a mesma coisa em todo episódio, então eu poderia gravar uma vez só e toda vez só copiar e colar, né? Mas eu gosto de falar cada vez, porque cada vez dá uma entonaçãozinha diferente da outra e isso dá um toque personalizado. Então esse é um podcast artesanal também. Então eu vou repetir. Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz. Está começando mais um Resenha do Gley, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia. E é isso aí. Hoje não tenho liquidificador aqui, mas é como se fosse hoje eu bati no liquidificador o quê? Racionais MCs, Los Hermanos, Rodrigo Hilbert e Discovery Channel. Meu Deus do céu, o que é essa mistura? O que é essa loucurada? E o que tudo isso tem a ver com o nosso desempenho, a nossa qualidade, nossos talentos em fazer as coisas, né? As nossas habilidades entre ser melhor e ser pior. Lembra da época do Orkut, onde algumas pessoas postavam uma foto e daí botavam na legenda embaixo assim, nem melhor nem pior, apenas diferente. É tipo isso. Esse é um dos temas do episódio. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Pois bem, eu vou começar então falando um pouco dos Racionais. Na música A Vida é Desafio, sobretudo na gravação ao vivo, começa ali o beat, né? E aí, Mano Brown vem falando um discurso, né? Uma parte onde ele diz: desde pequeno, por você ser preto, a mãe da gente fala... Não, ao contrário. Desde pequeno, a mãe da gente fala: por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Mas ser 2 vezes melhor como? Pelos traumas, pela escravidão, pelas psicoses? Você vai escolher o que está mais perto de você. Ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida. E aí começa a música. O Ed Rock cantando na outra parte. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. E aí vai. Nesse sentido, Mano Brown expõe uma questão em comum com milhões de brasileiros, né? Milhões de jovens negros pelo Brasil, que é basicamente essa questão estrutural de silenciamentos e não oportunidades de acessar diversos espaços na sociedade e que para conseguir acessar, para conseguir ter uma vida digna, a pessoa tem que ter realmente um desempenho 2 vezes melhor, né? E é muito interessante o descontentamento que ele observa na letra, como ele fala: quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Né? No sentido de que é uma cobrança externa, né, de pessoas de fora da periferia, de fora dessa realidade, que vem fazer essa cobrança para os jovens periferizados, né? No sentido de dizer: você vai ter que ser 2 vezes melhor, né? Mas sem oferecer alternativas para que haja esse desempenho dobrado, né? Dando um exemplo bastante simples, a escolarização, né? A pessoa cursar um ensino médio, um cursinho pré-vestibular e consequentemente uma universidade. Muitas vezes a pessoa de baixa renda, ela precisa trabalhar no contraturno e poder chegar na escola já cansada do trabalho para poder estudar, ou trabalhar os finais de semana e não ter condições de fazer as atividades em casa, e às vezes tem uma falta de estrutura em casa para estudar, né? Agora com a pandemia, na questão do home office, né? Não são todas as pessoas que têm um cômodo adequado em casa para fazer esse estudo com privacidade, com conectividade real da internet. E as questões raciais também, né? A exclusão no mercado de trabalho, né? Muitas vezes o desemprego, e aí a pessoa vai para informalidade no mercado de trabalho. Então a conciliação do estudo com esse trabalho informal, com a moradia precarizada, com a alimentação precarizada, então são inúmeros obstáculos que levam a pessoa a chegar no tal dia do vestibular e prestar a prova igual a quem estudou em um cursinho particular e teve a oportunidade de fazer terapia, de fazer esporte, de se alimentar bem, de se transportar com segurança, de ter um bom vestuário, teve todas as oportunidades possíveis para chegar no dia daquela prova, né? Toda uma preparação social e psicológica que todo mundo já sabe. E quem não sabe, deveria saber. E aí, outra música que eu também gosto bastante é a música O Vencedor, do Los Hermanos. Se não me engano, acho que é de 2003, álbum Ventura, música do Marcelo Camelo. E aí ele canta lá, né? Olá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de dizer. Enfim, essa música é bem legal. E ela mostra um outro lado, mostra a perspectiva justamente do Marcelo Camelo e dos outros integrantes do Los Hermanos, que são homens brancos héteros de classe média alta,
né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que tiveram a possibilidade de vida de escolher não vencer, porque realmente, muitas vezes a gente tem vontade de não vencer, né, porque é foda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá dormindo, aí tá chovendo, tá frio, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem que acordar, tomar banho e sair pra trabalhar de qualquer forma. A vontade que dá é de ficar dormindo, né? A vontade que dá é de não vencer aquele dia ali, né? Acordar 10h30, 11 horas, tomar um Nescauzinho. E aí no refrão ele diz, né? Pré-refrão, na verdade. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar pra não faltar amor. E na parte C da música ele fala: eu que já não sou assim, muito de ganhar, junto às mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só pra viver em paz. E aí é muito interessante ver músicas que são praticamente da mesma época, né? Essa gravação da Vida é o Desafio é em 2002 e o lançamento dessa música do Los Hermanos, né? O Vencedor é em 2003. Então, né, muito próximo, né? O Racionais em São Paulo, Los Hermanos no Rio, praticamente no mesmo ano essas músicas foram compostas, mas é interessante ver os pontos de vista, né? As visões de mundo diferentes a partir das experiências de vida diferentes. Na mesma música essa do Racionais, a parte do Ed Rock, né? O Ed Rock ele fala numa parte, eu acho muito interessante essa parte, ele fala assim, ele fala de como se fosse de uma notícia, né? De um crime que aconteceu, daí depois ele fala: isso é reflexo da nossa atualidade, é o espelho derradeiro da sociedade, não é areia, conversa, chaveco, porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco, estudar nem dá, ser empresário, porra, errei. Ser empresário não dá, estudar nem pensar, tem que trampar, ripar pros irmãos, sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico, simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência, viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência. Então nessa parte é bem interessante, a gente consegue observar de que se fala sobre ser 2 vezes melhor numa perspectiva de sobrevivência, de conseguir ter as mínimas oportunidades de vida. É muito interessante quando ele diz: ser empresário não dá, estudar nem pensar. Nem pensar em estudar, isso no contexto, né, da periferia de São Paulo há 20 anos atrás. Até mesmo ser empresário, porque imagina-se a figura do empresário enquanto alguém muito diferente da realidade. E aí diz: o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco, porque o boteco é uma coisa muito presente nas comunidades, né? A gente consegue, é praticamente a única empresa que a gente tem acesso a ver. Então são esses pequenos bares ali que tem produtos de mercearia também junto e que tem uma quantidade de entrada de dinheiro grande, o dia inteiro entrando grana ali no boteco, né? Seja bebida ou alimento também, enfim. E depois ele fala ali: ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, prático ou simplesmente esquema tático. Então, além do boteco, tem a questão do crime também, né? Que também é uma forma de ganhar dinheiro, digamos assim, que a pessoa consegue ver como exemplo. Mas, enfim, esse é o caminho que infelizmente algumas pessoas acabam tomando. Mas é o louco de ver, é o quanto a questão da performance, ser melhor ou não ser 2 vezes melhor, está ligado então à sobrevivência, a conseguir questões mínimas. Em contrapartida, muito provavelmente no mesmo ano, na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, os Los Hermanos já estão vendo a vida de um outro espectro, já alimentado, já de banho tomado, já com toda a vida resolvida, entra na concepção de debater como se fosse temas que estão atuais hoje em dia, que é a masculinidade tóxica e o próprio capitalismo na sua versão mais tóxica, digamos assim, né, da ganância mesmo, de sempre ganhar, sempre estar por cima dos outros e sempre estar na frente, né? E na composição eles mesmos dizem, né: eu que já não sou assim muito de ganhar, faço o melhor que sou capaz só para viver em paz, né? Eles que, por exemplo, é interessante a frase "não sou muito de ganhar", porque aparentemente eles não eram pessoas, apesar de padrão social, mas não eram uns caras galãzão, né? Então não tinham ali uma beleza, digamos assim, e eram artistas, né? Não eram pessoas que têm empregos formais, né? As carreiras padrões, né? Como professor não, médico, dentista, advogado, engenheiro. Então, digamos que nesse sentido eles não tinham vencido na vida. Até fizeram bastante sucesso como artista, é claro, mas aparentemente, né, até fazer sucesso, esse aí não venceu, né? Em vez de ser médico, foi ser cantor, sabe? Tipo, nessa perspectiva, assim. Então, faço o melhor que sou capaz só pra viver em paz. Então, né, a arte seria, digamos, o que eles sabiam fazer de melhor e que, de certa forma, faziam muito bem, né? Los Hermanos é bem legal, né? Então, a arte seria o que eles sabiam fazer de melhor pra poder ter a vida da maneira que eles acreditam.
acreditam, né? Pra poder viver em paz. E olha só a ironia, né? Porque os Racionais tem, né? Um álbum chamado Sobrevivendo no Inferno, né? Que foi antes, em 97, né? Que eles lançaram. Então, as questões sociais, né? Os papéis sociais que as pessoas são colocadas na sociedade e as opressões ao longo da vida inteira vão fazendo com que as pessoas tenham perspectivas de vida totalmente diferentes, né? Como ambos artistas conseguem enxergar a vida de maneira tão diferente, né? De um lado, um artista está falando sobre lutar para sobreviver, o outro está conseguindo debater, levar uma vida com o pé no freio para poder viver tranquilo, né? Que de certa forma não é criar um lado A e lado B, quem tá certo e quem tá errado, né? Que bom que os Racionais conseguissem, né, cantar também sobre isso. Que bom que eles conseguissem debater sobre levar uma vida com calma, uma vida tranquila, que todo mundo merece, né? Como o próprio Mano Brown diz em uma outra letra, né? Às vezes acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu, papapá, né? Que bom que essa realidade fosse acessível para as outras pessoas. Então, além dessas dualidades sociais nessas letras de música, a gente pode observar esses movimentos, digamos assim, em outras frentes também, né? Mais no entretenimento, digamos assim, né? Que na televisão, a TV por assinatura brasileira, né? Que é um dos ícones aí de poder da classe média, já foi muito mais, né? Mas hoje em dia está muito mais acessível e já está até caindo em desuso, de certa forma, em virtude da chegada das plataformas de streaming com preço bem mais barato, com uma burocracia muito menor de acesso, enfim. Mas as TVs por assinatura, elas exploram bastante em suas programações os reality shows, né? E os programas também de casa, né? De decoração, de receitas, porque trabalham justamente com o público que já tem o seu básico garantido, né? Já sobreviveu, digamos assim, e a partir da sobrevivência começam as escolhas, né? Pode escolher o que comer, pode escolher como decorar sua moradia e pode observar no sofá as pessoas se aventurando, né? Pelas matas e, meu Deus do céu, no reality show, né? Aqueles programas tipo Largados e Pelados ou não sei o que, Família do Alasca, não sei do que lá, que realmente são pessoas que por opção própria vão lá pro meio da mata e buscar, como é que eu vou sobreviver, se eu vou conseguir caçar um animal, se eu vou conseguir fazer uma barraca aqui com galhos de árvore e coisas que as pessoas que estão em vulnerabilidade social, elas não vão talvez se identificar, porque elas não aguentam mais querer sobreviver, né? Elas querem poder ter um banho quente, né? E uma cama seca para poder dormir, né? E o mesmo vale para os programas de culinária, né? Tem os programas de competição, né? Tipo Masterchef, assim, né? Que quem vai cozinhar melhor, não sei o quê. Mas tem muitos programas, né? Do canal GNT, por exemplo, que são os programas de receita, assim, né? Que é mais uma questão da pessoa realmente escolher o que vai comer, né? E isso volta na questão do desempenho. Por exemplo, um dos apresentadores desses programas de comida é o Rodrigo Hilber, né? Marido da Fernanda Lima. E ele fala em seu programa sobre comidas mais caseiras, assim, né? Memórias afetivas dele, né? Porque ele é natural aqui do interior de Santa Catarina, ele faz vários programas aqui, inclusive. Fala mais sobre comida de sítio, assim, comidas que ele comia na infância e tal. E muitas vezes já foi chamado na internet de homão da porra, né? As pessoas, Rodrigo Hilber é um puta ser humano porque ele faz comida e comida de verdade, faz até a própria grelha, fez até o próprio forno. E aí, em contrapartida, houve um certo protesto, digamos assim, na internet de pessoas dizendo, não, Rodrigo Hilber, ele é considerado um homão da porra porque ele é rico e homem e branco, né? Porque por cozinhar, mas as mulheres cozinham, né? As pessoas mais pobres fazem os seus próprios itens de cozinha e não necessariamente são considerados alguém da porra, digamos assim. Né? Então, essa perspectiva do duas vezes melhor como faz muito sentido, né? Porque são muitos os entraves que fazem a pessoa ter um desempenho. Na capacidade de escolha, a pessoa passa a refletir, então, sobre o que ela pode desempenhar ou não. Ela pode ser um ser humano mediano em algumas funções e isso não vai afetar a sua sobrevivência. Então, performance, habilidades tem a ver também com posições sociais e com sobrevivência, tá certo? Então essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse tema, pensado sobre essas questões, sobre essa forma de trabalhar aqui as letras de música e os acontecimentos na sociedade para a gente desenvolver pensamentos, autocrítica e formas de ver o mundo e de interagir com o mundo diferentes do que estamos habituados. Tá certo, meu povo?
Mande esse episódio pra alguém que possa se identificar. Ouve em grupo, mostra, porra, esse aqui é o podcast do Gle, ó, tá massa pra caramba. Dá um salve lá no @Gle_Ribeiro, Instagram, ou no e-mail que vai estar aqui na descrição. E um grande abraço, valeu, viva la democracia, valeu!